Vamos ao segundo tutorial. Como a gente já criou o documento no tutorial anterior, agora o que é que a gente vai fazer? Vamos começar a iniciar a diagramação da nossa capa, né? Pessoal, antes de qualquer coisa, é interessante que a gente utilize outras indicações que constam aqui na no nosso case da revista São Paulo, que é justamente a tipografia utilizada, e aplicações e hierarquia. Aqui você tem especificando qual a fonte ou tipo utilizado, né, e principalmente o tamanho que você vai utilizar de cada um das fontes que são utilizadas nessa revista. Como a gente está tratando aqui da capa, a gente vai focar principalmente nessas indicações aqui. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, indicação, é que você pode baixar as fontes que são utilizadas e são sugeridas por esse projeto gráfico editorial. E são duas fontes, tem a Rockwell, né, que vocês veem aqui, e a Myriad Pro. É muito fácil da gente conseguir essas fontes, elas não são fontes difíceis. O que é que você tem que fazer? Vai no Google, escreve fonte, em inglês assim, fonte Rockwell Free Download. Dá um busca, né? E aí você vai ter várias opções para que vocês possam baixar essas fontes, né? Aqui você vem, abre a página, download aqui. Você vai baixar um arquivo zipado, depois é só descompactar, é um arquivo muito pequenininho, descompacta numa pasta, você pode salvar como uma pasta de fontes, e aí depois que você descompactar, você vai instalar essa fonte no seu computador. Da mesma forma, você vai procurar a fonte Myriad Pro, certo? É só escrever aqui, Myriad Pro, provavelmente já vai achar aqui para você. Da mesma forma, você, né, aqui tem a apresentação dessa fonte, né, quais são as opções, e aí você só baixa, faz o download e instala da mesma forma. Ok, pessoal? Então, o que é que a gente vai reproduzir agora? A gente vai reproduzir essa capa aqui. Vou tirar o zoom para que vocês vejam. Né? A gente vai tentar fazer do jeito que está aí, tá bom? Então, primeiro passo, vai lá na primeira página, a gente vai trabalhar com ela, a gente vai criar um retângulo, né? Interessante que vocês possam, inclusive, já escolher a cor desse retângulo, tá aqui o vermelho, né? Lembram da aula anterior que eu abri aquele sistema de cores lá do Corel e eu falei que cada cor tem um código? Então a gente procura aqui o vermelho, né? Já está localizado, o vermelho, clica OK, né? E aí a gente vai criar esse retângulo. Como eu não sei as dimensões desse retângulo, eu vou me basear pelo aquilo que eu estou vendo no projeto editorial. Então eu utilizo a margem superior, né? E depois eu vou puxando para a parte direita. Você pode passar um pouco, né, dessa margem que a gente criou. Você vê que o retângulo começa mais ou menos no meio da página. Depois que você fizer isso, você solta. E aí já vai estar preenchido. Professor, mas o que é que acontece? O senhor fez um retângulo além das margens, mas não tem problema. Porque o que tiver, o que tiver exterior a essas margens que a gente está colocando aqui, que a gente colocou lá na criação do documento, isso não vai aparecer. Basta você dar um Shift W, você percebe que o que sobra da figura ou do retângulo que você colocar, ele vai ficar externo, certo? Outra dica, pessoal, é que as bordas desse retângulo, eles são arredondadas. Você tem como fazer esse arredondamento, né? Basta selecionar aqui a ferramenta retângulo, né? E aqui, ó, nessa parte, mais ou menos no meio aqui das ferramentas do retângulo, você tem
as opções de borda, né? Nenhuma, sofisticado, oblíquo, margem interna, invertida, arredondada. A gente vai usar essa daqui, arredondada, certo? Que é aquela que a gente vê lá no projeto gráfico. Então, criamos aqui o nosso retângulo. Então, agora a gente vai utilizar as fontes que são indicadas lá no projeto para colocar o nome da revista. Eu posso criar uma caixa de texto aqui fora mesmo, certo? E vou digitar o nome da revista, São Paulo. Ok? O que é que eu vou fazer posteriormente? Eu vou, utilizando a ferramenta texto, procurar a fonte que é indicada, né? A fonte que é indicada para o nome da revista. Vocês percebam que a fonte que eles indicam é justamente a família Rockwell. Tamanho 40, né? Com entrelinha 48. Então eu vou aqui, seleciono a ferramenta texto, coloco o tamanho da fonte que é indicada, 40, certo? Vocês percebem aqui, como eu falei nas aulas anteriores, nos tutoriais anteriores, o programa automaticamente, né, eu digitei aqui o tamanho da fonte, automaticamente ele me deu a entrelinha, que é 48, que é justamente essa apresentada aqui. E agora eu vou escolher a fonte, né? A fonte é a Rockwell, tá aqui já, né? Ela aparece várias opções. Ela diz que é a Rockwell Bold. Pronto, né? E falta agora a gente colocar a cor, né, da fonte. Perdão. Colocar essa fonte, tem uma forma fácil de a gente fazer isso. É só vir aqui, ó, clica, eu quero branco, eu tiro aqui 0. Posso utilizar essa ferramenta que eu sempre utilizo, ajustar quadro ao conteúdo, e aí eu trago esse nome para cima. Como a gente vai criando layers, né, ou seja, camadas, cada movimento que eu faço, ou seja, cada novo elemento que eu crio nesse documento, eu vou criando uma layer acima, né? Então eu já trago e alinho o nome da revista. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, certo? Trazer aqui para cá. E aí a gente vai utilizar o quê? O Encena, não é isso? Encena em amarelo e com a fonte diferente. Essa fonte do nome Encena é a Myriad Pro. Então a gente vai aqui, seleciona a ferramenta texto, Myriad Pro, Bold também, né? Ajustar o conteúdo, só que o tamanho indicado é diferente. Ó, vê aqui, em cena ele usa o tamanho 36, então a gente vai diminuir para o tamanho 36, tamanho da fonte 36, né? Seleciona aqui novamente, ajustar, e aqui eu vou colocar a palavra em cena, do jeito que está lá, certo? Só que, professor, é amarelo. O que é que a gente faz? Clica aqui, perdão. E aí a gente vai procurar. Tá vendo aqui no espectro de cor, a gente vai procurar o amarelo. Tá aqui, ó. Chama amarelo. Ajustar o quadro ao conteúdo. E aqui está uma grande dica, pessoal. Vê só. O que é que a gente pode fazer? A gente pode alinhar esse elemento, né, nome em cena,
com esse São Paulo. Eu posso aliar manualmente, como vocês estão vendo aqui, pego, clico e arrasto, e aí ele vai me indicando, olha, vai aparecendo traços, para eu alinhar à direita, ou eu posso simplesmente fazer dessa forma. Né? Eu seleciono os dois elementos, os dois nomes, e utilizo essas ferramentas de alinhamento. Alinhar bordas à esquerda ou alinhar bordas à direita. Vou escolher a direita, ó, automaticamente. Certo? Então está criado aí o nome da revista. A única coisa que está faltando é a data e o número de edição. A gente vai criar um Ctrl+C, Ctrl+V bem rápido aqui, certo? Vocês vão verificar aqui no projeto gráfico, ele diz isso, ó, data na capa, tamanho 10 de fonte. Vou acelerar um pouco porque a gente precisa fazer os tutoriais em média em 10 minutos, certo? Vou até copiar aqui o que é que está na página. Essas informações. Vou colocar aqui. É só fazer um ajustezinho, né? Como é branco, eu vou selecionar o texto, vou escolher o branco, 0, 0, 0, branco. Então tá aí, o primeiro elemento da nossa capa. Né? Próximo tutorial a gente vai incluir os outros elementos, ok?